Olá pessoal, aula de hoje, sociedade e o indivíduo. Vamos nessa? Bom pessoal, primeiro a gente tem que entender então o que é sociedade e analisar o indivíduo nesse meio. Primeiro ponto, se a gente fosse questionar o que é a palavra sociedade, ela é a base para o estudo sociológico, né? A sociologia ela surge como uma ciência no século XIX com a necessidade de estudar a interação dos indivíduos. E esses indivíduos estão pertencentes ao quê? A um espaço social, a uma sociedade. Então é isso o que precisa ser analisado, tá? Então é isso que vai se tratar o estudo de sociologia e é a sociedade o nosso objeto de estudo, tá? É nela que a gente vai ver o que está então caracterizado na formação do indivíduo. E para entender o que é sociedade, ela possui diversos aspectos. E ela tem um detalhe muito importante. Sociedade é autossuficiente. Ou seja, ela para ter a característica precisa para se chamar sociedade, precisa ter o aspecto político, onde vai ter as normas, as instituições, como se organizar a sociedade, seja no aspecto moral, tá? Seja formado por leis que vai coordenar o seu meio, tá? Isso aí é muito importante. Vai ter o aspecto cultural, onde vai ter então a forma como os indivíduos vão produzir, vão interagir, relacionar-se, né, adaptar-se ao meio culturalmente, tá? Vai ter o aspecto religioso, que aí sempre vai, né, dentro do aspecto religioso, por mais que há uma diversidade, há sempre uma religião predominante no seu meio, tá? Que ela vai estar na maioria dos indivíduos que compõem a sociedade, tá? Vai ter também o aspecto econômico, que toda forma produtiva gera um capital e esse poder econômico também, ele é de um aspecto de grande importância que até Marx vai ressaltar ele como principal aspecto, gerador de todos os outros pontos, né, todos os outros aspectos, tá, gente? Isso é muito importante. E tem um aspecto social, que é onde tem a hierarquia numa sociedade, tá? Como que ela vai ser hierarquizada, como ela vai ser dividida por classes, qual o seu sistema, né? Então isso é muito importante, que vai gerar essa autossuficiência, tá? Numa sociedade. Então já temos esse ponto aqui para ser analisado. Mas como que eu posso definir sociedade em si de uma forma bem simples? A gente tem um sociólogo chamado Norbert Elias. Norbert Elias vai dizer o seguinte: sociedade somos todos nós, ou seja, somos um aglomerado de pessoas, né? Ou um mundaréu de gente, né? Ocupando um espaço, um determinado espaço físico, tá? Só que tem um detalhe: o próprio Norbert Elias ele fala para nós, seria muito simples se a sociedade fosse só isso, só essa ideia de coletividade de pessoas. Mas não é, porque se eu disser apenas isso, né, segundo o Norbert Elias, eu vou dizer que basta eu analisar uma simples sociedade e eu já vou definir as outras, eu vou saber como são as outras. E não é bem isso o aspecto que a gente está analisando, né? O que ele quer dizer é o seguinte: sociedade é uma coisa bem singular, ela tem que ser analisada do ponto de vista singular. Por mais que existe sociedade, a gente tenta entender ela no plural, ela é singular porque imagina esse aglomerado de pessoas que acabei de dizer, esse mundaréu de gente. Vamos pegar a Índia como exemplo. E aí eu olho a Índia, olho a cultura, olho a religiosidade, todos aqueles aspectos que eu falei para vocês, e depois eu falo, bom, isso é a sociedade, e nisso eu defini ela então, já defini a Índia. Tudo bem, mas você consegue pegar esse aspecto social da Índia e dizer que na América vai ser o mesmo, porque sociedade é sociedade? Não, você vai observar que há diferenças de um para outro. E isso é até interessante, que eu estou usando agora critérios bem diferentes, né, de Oriente para Ocidente, mas se pegássemos aqui no próprio Brasil, analisar o termo sociedade, formação dela em si, de regiões diferentes, como se organiza, por exemplo, nós do Sudeste, comparado com o pessoal do Norte, a gente vai analisar que tem muita diferença aí, né, na formação social nossa, por mais que o aspecto político seja o mesmo, porque estamos, né, inseridos na mesma cidadania. Mas mesmo assim, vocês vão ver que o aspecto cultural muda, o aspecto religioso, a formação econômica e como essa economia vai orientar a nossa sociedade, isso tudo vai ter variações. Então percebam que agora a gente, até o momento, falou de sociedade.
Mas o indivíduo? Gente, se pegarmos a lógica de Durkheim, o indivíduo nessa história é nada. Porque a sociedade é tudo, o indivíduo é nada. Ele não modifica nada. Porque a sociedade, ela está carregada de instituições que vai controlar esse indivíduo. Vai talvez manipulá-lo, ou como Durkheim diria, moldar esse indivíduo para viver nesse meio social. Ótimo, mas só o indivíduo então, a gente não pode tomar aquela ideia que por meio dele, analisando um único indivíduo, eu defino uma sociedade. Mas e se for dois? A gente tem um nome para isso, chama díade. Então, indivíduo apenas um, dois, díade. Dois já pode construir uma característica? Ainda não. Dois ainda são muito fracos, eles podem ter muito em comum ou podem ser muito singulares um do outro, mas ainda fica difícil essa análise, ela fica míope. Três ou mais indivíduos a gente dá o nome de grupo. E quando eu tenho a formação de grupo, eu consigo constituir algo que a sociedade possui, algo que é característica de sociedades, a formação de comunidades. Então entendam, gente, sociedade é uma coisa, comunidade é outra. Sociedade autossuficiente, carregada de aspectos. Agora, a comunidade, ela tem uma característica muito interessante. Ela é intimista. Ela vai da intimidade das pessoas, da particularidade ou da pessoalidade, né? Uma coisa muito pessoal de cada um. E eu garanto que todos vocês aí que estão assistindo, em algum momento participam de alguma comunidade. Talvez vocês lembram do Orkut, né? Aquela rede social chamada Orkut. Ela possuía comunidades. E o que essas comunidades traziam para nós? Informações em comuns, discussões, diálogos em comuns, né? Gostos em comuns que as pessoas tinham. O que acontece? Quando você compartilha ideias muito próximas um do outro, ou quando você tem muito a ver com um grupo de pessoas, você vai se inserir nesse meio. Esse meio vai se chamar comunidade. Então vamos pegar, por exemplo, um sujeito gosta muito de esportes, especificamente o futebol. Ele sabe que lá na cidade dele existe um grupo, né, que se une, um determinado time específico, forma uma torcida ali, né, não torcida organizada, não estamos falando disso, mas forma uma torcida ali, uma coletividade, que forma um determinado grupo, né, que vai acompanhar o seu time, se juntar para discutir o esporte, discutir as novas contratações e assistir os jogos, que é o mais importante. Ou seja, eles juntaram algo em comum dentro deles e criaram uma pequena organização para esse aspecto. Ela possui algumas leis, algumas instituições dadas pela sociedade? Não necessariamente, pode ser só deles, gerenciados por eles. Então percebam, assim você forma comunidades. Então ela pode ser uma coisa intimista. E hoje, né, com a internet, né, isso aumenta o fator de globalização, o fator da gente conhecer novas dinâmicas, novos meios de consumo e a gente adaptar a novos hábitos. Então é interessante a gente olhar essa questão, porque imagina, até um tempo atrás, se você tivesse às vezes um gosto meio específico influenciado pela mídia, né? Mas fosse uma coisa tão específica que talvez você morando numa cidade pequena, você não encontraria muitas pessoas com esse gosto para você compartilhar suas ideias, né? Essa sua singularidade. Agora com a internet ficou tudo mais fácil. Você à distância você consegue participar delas por conferências online, por discussões de grupos, os fóruns de debate, né? Então isso tornou-se mais intimista, né? Então isso é muito importante. Hoje é muito comum, por exemplo, o que eu vejo entre os jovens, a cultura nipônica, ou não necessariamente, até aquela cultura coreana de gosto musical, que para nós era uma coisa muito distante e hoje virou uma febre no Brasil, que é o K-pop, né? Aquilo tornou-se uma formação de comunidades no Brasil, pessoas fanáticas que se unem, se caracterizam daquela forma de se vestir deles, naquele gosto, naquele aspecto musical que eles produzem, né? E elas se organizam, se reúnem no Brasil, faz aquele fã-clube todo, né? E por aí vai. Isso tudo está dentro do meio globalizado com o apoio da internet. Eu acho que a internet foi a principal ferramenta nesse ponto, né? Que ajudou muito. Até tempos atrás não tinha tanto essa variação aqui. Essa intimidade com outras culturas do Oriente eram um pouco mais distantes, né? Então a gente percebe que comunidade vai se dar pela nossa intimidade.
cada um pode participar do seu meio. Toda cidade, por exemplo, tem uma comunidade cristã onde se organiza, às vezes conectado até mesmo à Igreja Católica, e por meio dela vai gerando pequenas células ali de comunidade, com apoio orientado seja pelo padre ou algum representante da igreja, e isso vai praticando dentro da sua caridade, do que for possível, né? Então isso é muito interessante. Agora, uma coisa que a gente não pode limitar-se à ideia, achar que comunidade só se vai fazer no seu pequeno espaço físico, né? Então hoje em dia tinha-se a ideia que comunidade se fazia pela vizinhança, pelo grupo de moradores e por aí vai. Eles compartilham ideias comuns, eles se reúnem, mas a gente não pode só limitar esse conceito. Porque existe, por exemplo, a ideia de comunidade científica. O que vem a ser uma comunidade científica? Simples, pessoas que compartilham do meio científico, que têm interesse nessa forma de estudo e buscam cada vez mais se aprofundar nesse conhecimento e se unem, vão nas conferências e buscam esse aprendizado, essa troca de ideias. Existe, por exemplo, a comunidade acadêmica, né? Onde vai se trabalhar não só o conhecimento científico, mas com todo o conhecimento acadêmico em si, e aí tem as premiações e por aí vai. Então a gente percebe que a comunidade não está uma coisa só intimista, bairrista, né? Uma coisa ligada a um pequeno espaço físico. Ela é muito mais ampla, então você pode ir muito mais além. Agora, para fechar então essa aula, a gente compreende que temos a sociedade, um aspecto muito amplo, autossuficiente, que determina então o conceito de um povo, de uma ideia, tá? Temos o aspecto indivíduo, que ele está inserido na sociedade, e partindo pela lógica do Durkheim, ele já nasce nela e ele não consegue modificar nada, a sociedade vai introduzir suas ideias nele, mas esse indivíduo dentro da sociedade ele forma pequenos grupos. E isso aí, então, ele vai formando nesses pequenos grupos comunidades que também compõem essa sociedade, com características em comuns, tá? Então isso é muito importante. Eu acho que hoje encerramos a aula por aqui, uma aula curta. Desejo a vocês um bom estudo, tá? Uma boa dedicação e até a próxima aula.